Olá, Leonino! Olá, Leonina! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, apenas aquilo que ressoa com o seu momento. Combinados assim? Bora lá, vamos agradecer a nossa espiritualidade maior, a todos os nossos anjos, ancestrais, arcanjos, toda a milícia celeste que se faça presente, nos trazendo um direcionamento, uma mensagem que de fato seja importante para esse momento, para os nossos próximos dias, para as próximas semanas. E é isso. Gratidão. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. E bora lá, vamos ver? Vamos pegar aqui uma mensagem. Vamos ver qual a energia que se faz presente para esses próximos dias. Uma carta, por favor. Experienciando. Olha que lindo. Conseguem ver? No fundo do deck, a participação. Leonino, hoje, no dia que eu estou gravando essa leitura para vocês, é lua cheia em Leão. Ou seja, a energia para vocês ela está muito favorável, né? No sentido de autoconhecimento, no sentido de se aprofundar de si mesmo, no sentido de se permitir ser o leão da própria história, de assumir toda essa força, toda essa garra, de entender que se você tem essa força, ela precisa ser usada, né? Eu ter um leão e domar ele, fazer com que ele vire um gato, qual é a função do leão? Se eu trato um leão como um gato, qual é a função que ele vai ter enquanto leão, enquanto caçador, enquanto rei da selva? Entende o que eu quero dizer? E aqui, Leonino, é muito isso. A gente fala um pouco para pessoas, com leoninos, que começam a partir de agora, a partir dos próximos dias, experienciando um pouco mais de si mesmo. Em momentos de que, por exemplo, você olha para a sua história de vida, para a sua trajetória de vida, entende que você não nadou para morrer na praia. Sabe? Você não caminhou, subiu, para não chegar no topo da montanha. A carta da participação com a experiência, o 3 com 7, o 3 com o 4, né? A gente tem a carta 3 e a carta 4. O 3 com 4 traz o 7. O 7 é a força espiritual, tanto que a gente tem os 7 mandamentos, né? E é como se fosse a espiritualidade falando para você aqui e agora. Você viveu tudo o que você viveu para desistir de si mesmo aqui e agora? Sabe? O quanto de vida ainda tem para ser vivida? O quanto o mundo, o quanto a sociedade, o quanto a sua própria alma, o seu próprio espírito precisa de você para ter completude na história que você veio caminhar, na história que você veio escrever? Sabe? Aqui eu vejo pessoas que estão... A carta da experiência é uma carta que ela traz sim, muitas oportunidades de você se reconhecer, de você buscar novos caminhos, de você buscar coisas novas, de você buscar não só no externo, tá? Mas de dentro para fora. Você buscar versões de si mesmo que vão te sustentar nos próximos passos, entende? Mas ela traz também muito cansaço. Ela traz muita exaustão, muita questão, por exemplo, assim, eu quero mudar isso, mas eu não tenho força para mudar. Entende, Leonino? Eu gostaria que isso fosse diferente, mas eu não quero ter mais problema, eu já trabalhei demais, eu já me desgastei demais nessa relação, é meio que você, em muitos momentos, se conformando com a situação que vive, sabe? E deixando para trás as oportunidades de experienciar coisas novas.
Gente, eu sei que é muito difícil quando a gente fala da vida do outro, né? Mas aqui, nada mais, nada menos, é do que um direcionamento através das cartas, através da energia, da sua própria espiritualidade, dos seus mentores, para que você venha fazer essa reflexão interna consigo mesmo, sabe? Eu não estou aqui para falar mude, eu não estou aqui para falar faça isso dessa forma, eu estou aqui para despertar em você, através do seu mentor, através dessa consciência energética, outros níveis de consciência, questionamentos que vão te gerar dúvida e ação, né? Porque primeiro a gente tem a dúvida, depois a gente tem a ação, que gera movimento, que geram novos resultados, que geram novos caminhos, que vão trazer de fato a experiência da vida. A vida é como se fosse aquela questão do eletrocardiograma. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Se parou de subir e de descer, parou a vida. Então, às vezes, eu estou tão conformado, subi um pouquinho, eu estou tão conformado e com medo de descer e de continuar caminhando, ou então eu estou tão conformado que desceu, mas não desceu tanto como já tinha descido antes. Estou tão conformado nesse ponto que eu paro de continuar me movimentando. E aí eu paro de experienciar a vida, eu paro de me entregar para o fluxo, eu paro de ter os aprendizados que eu preciso ter, sabe? E cedo ou tarde, os aprendizados que a gente veio viver, a gente vai viver. E muitas vezes, se não for no amor, se não for no conhecimento, se não for na predisposição, é na dor, né? Porque é a forma como a gente se desapega, é a forma como a gente, por exemplo, uma pessoa que ela está acamada, ela não tem tantos apegos como ela tinha. Ela pode sim ter outros apegos, mas ela não tem, porque ela está ali dependendo de outras pessoas. Então, por mais que o ego e a mente fala que ela tem ou que tem um apego em alguma coisa ainda, na realidade não tem. Já deixa de existir, entende? Então aqui pede muito essa conscientização para você aproveitar a oportunidade que ainda existe na sua vida para experienciar, para continuar se colocando em movimento, para continuar se permitindo viver coisas que vão te trazer os aprendizados que você precisa viver na Terra. Não tem como ir sem viver o que veio para viver, entende? A gente vai aprender de alguma forma. Vamos ver uma carta potencial para essa leitura. Rei de Paus, muito bom. Qual que é o desafio? A roda da fortuna. E no fundo do deck o 7 de ouros. O desafio da sua leitura, a gente tem a roda da fortuna. Lembra que eu falei agora do eletrocardiograma, dos pontos da vida, sobe e desce, que gera um movimento, né? Isso é a roda da fortuna. Uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo. Explica exatamente isso. Uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo. Uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo. E muitas vezes, você nem sempre vai estar em cima e embaixo em uma área da sua vida. Isso vai se variando. E nem é tão perceptível, por quê? Por exemplo, se eu tenho 10 áreas da vida e eu estou em cima e embaixo na minha área profissional hoje, daqui a um tempo eu vou estar em cima e embaixo em outra área da minha vida. Então isso para de ser tão significante, entende? Essas subidas e descidas não é só simplesmente na sua vida material. Às vezes você está subindo e descendo em outras áreas da sua vida e você nem se dá conta, porque você está muito focado em uma área específica, sabe? E aqui pede para que você comece a entender a sua vida como um todo. Tem coisas que são predestinadas. A roda da fortuna, ela traz a grande colheita, mas é a colheita destinada a ser sua. E muitas vezes a colheita nem é sempre aquilo que a gente gostaria de viver, é aquilo que a gente precisa viver. E ela vem, tá? A roda da fortuna traz também novos começos. Então, muitas vezes, por exemplo, eu estou ansioso, como ela está no lado de desafio, muitas vezes eu estou ansioso para viver novos começos, para viver coisas novas. Quero sim, tenho disposição sim para viver coisas novas, mas isso nunca acontece, né? Por que isso nunca acontece? Porque não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. Não adianta você querer ir para a segunda etapa da sua vida se você não concluiu a primeira. Entende?
Então exige um pouco mais de paciência e um pouco mais de acreditar no fluxo da vida, acreditar nos processos, acreditar no que é de fato destinado a ser nosso, sabe? Se você plantou chuchu, você vai colher chuchu, não tem como colher melancia se você plantar chuchu, entende? A vida é muito justa nisso. Eu estou aqui falando da carta da Roda da Fortuna e apareceu para mim 1010 aqui no leitor do vídeo. Talvez seja uma mensagem complementar para você. Mensagem espiritual do número 1010, das horas iguais 1010. Depois, quando acabar a leitura, procura aí, porque pode ser uma mensagem complementar, tá bom? Carta potencial da sua leitura, o Rei de Paus. O Rei de Paus é o magnetizador, é o criador, é o bruxo do tarô. É aquele que tem o poder da intuição, é aquele que tem o poder de acreditar nos próprios pensamentos, é aquele que tem o poder de acreditar em si mesmo. E por um lado de muita constância, digamos assim, um lado muito exigente, o Rei de Paus ele também traz isso, ele traz muita exigência. Ele traz exigência não só com o outro, mas consigo mesmo, sabe? E aqui a gente precisa falar de autocuidado, a gente precisa falar de amor, a gente precisa falar de você se olhar, de você se enxergar, sabe? Da forma como você não se enxerga há muito tempo. Aqui eu estou falando para leoninos que tem um poder magnético muito grande, mas que se esconde sobre experiências de vida que não são suas, digamos assim. Ou então que se esconde em coisas que, atrás de coisas que, se você parar para pensar mesmo, não são tão essenciais assim para a sua escolha de vida, né, de vivência, para a sua forma de viver, para aquilo que de fato é essencial para a sua alma, para o seu espírito. Eu posso estar falando aqui para pessoas que estão vivendo de uma forma que não se reconhecem mais, sabe? Pessoas que muitas vezes deixam de se olhar no próprio... Por exemplo, eu deixo de me olhar no espelho porque quando eu me olho no espelho eu não me reconheço. E aí eu deixo de me olhar. Porque o fato de eu olhar e não me reconhecer dói. É árduo, é difícil, sabe? E aí eu deixo de me olhar, eu deixo de me cuidar. Eu posso aqui estar falando de pessoas que estão o tempo inteiro criticando outras pessoas, ou então criticando a si mesmo, se auto-sabotando, deixando de se cuidar no íntimo e exigindo aqui. As cartas aqui, elas pedem um pouco mais de autocuidado, tá? O 7 de ouros, no fundo do deck, traz um pouco também dessa questão da colheita. É hora de começar a colher os frutos que você vem plantando. É hora de começar a entender de fato se o que você está colhendo é de fato o que você plantou, ou se você está colhendo uma outra coisa que não é sua. Se você está colhendo coisas que fazem de fato sentido para a vida que você quer viver. Entende? Aquilo que eu estou plantando é de fato a vida que eu quero colher? Fica esse questionamento, leonino. Eu acho que é muito importante. Tá? Aquilo que eu estou plantando. O 7 de ouros, ele fala não só daquilo que eu estou plantando, porque ele fala de um momento de colheita. Né? Ele fala de um momento de... Eu plantei, eu me dediquei, sabe? Eu já fiz o processo. O processo árduo do primeiro passo já foi feito. É como se fosse assim, eu estou numa fase da minha vida que o pior já passou, sabe? Mas eu ainda estou colhendo algumas coisas que eu acho que eu mereço mais. Ou então que muitas vezes eu não quero olhar para algumas áreas da vida onde eu poderia estar colhendo coisas que de fato são essenciais. Coisas que de fato são importantes para o meu crescimento, para a minha jornada espiritual na Terra. Entende? O eremita, mais duas, por favor. O julgamento. E o 10 de espadas, o fim de um ciclo. O eremita, o julgamento
e o 10 de espadas. É o fim de um ciclo. A gente está assim falando de colheita, a gente está assim falando do amor de Deus te abraçando. Quando eu falo do amor de Deus te abraçando, é de você voltando a se abraçar, tá? Porque não tem como falar de Deus sem falar de amor próprio, sem falar de autocuidado. Se Deus te deu um corpo, se Deus te deu a oportunidade de viver, e você não cuida do seu corpo, você não cuida da sua vida, e você não cuida do ser que você se tornou, como você fala do amor de Deus? Pelo próprio batismo, por exemplo, a gente recebe o batismo através do nosso corpo. Somos templo do Espírito Santo, né? E se somos templos do Espírito Santo, tem como viver a vida e falar de Deus sem cuidar do próprio Espírito? Não faz muito sentido, né, Leonino? Mas o mais importante, Leonino, é que chega esse momento de você se olhar de novo. Esse momento de você entender que as experiências que você viveu te fizeram chegar até aqui, te fizeram crescer, te fizeram despertar em si mesmo luz própria, te fizeram entender o quão forte você é e o quão importante você é para essa jornada sua e também das pessoas que estão ao seu redor. Você é uma pessoa muito importante, Leonino, para as pessoas que te cercam. Você é uma pessoa extremamente essencial na vida das pessoas que te cercam. Mas seja essencial também para si mesmo. Seja essencial para si mesma. É importante você cuidar, é importante amar ao outro como a ti mesmo. Não tenha medo de ser a pessoa esplendorosa que você é. Não tenha medo do sucesso. Não tenha medo dos fins que são necessários. Não tenha medo dos novos começos. Não tenha medo de se permitir viver cada vez mais o seu brilho próprio. Não tenha medo de ser a pessoa mais atraente do ambiente, sabe? De despertar o seu poder mesmo de sexualidade, de prazer, de carne, sabe? Eu vejo aqui pessoas que muitas vezes estão se escondendo em alguns lugares, se escondendo por trás de alguns pesos de si mesmo. Não tenha medo do sucesso, Leonino. Não tenha medo de colher. Né? A gente tem aqui o 77, 2 vezes o 7 de ouros na sua leitura, que é nada mais do que a sua jornada espiritual, trazendo clareza para os próximos passos que você começa a viver a partir de agora. Não tenha medo, Leonino. Não tenha medo de se reconhecer, de ter amor próprio, sabe? De se cuidar mais, de se permitir viver mais. Você é uma pessoa muito importante no meio onde você vive, tá? As pessoas querem te amar ainda mais, as pessoas querem te valorizar ainda mais, só que ninguém valoriza aquilo que não tem valor próprio, entende? Ninguém vai te dar um valor que você mesmo não sabe que tem. Se eu acho que você não se valoriza, eu vou te dar um amor que eu posso entregar. Agora, se eu sei que você é uma pessoa que se valoriza, eu vou fazer questão de te dar o amor que você merece. Entende? Então, muitas vezes não é sobre o outro, é sobre a gente. Começa com nós mesmos. E você, Leonino, Leonina, dono do próprio sol, como dizem, né? Não precisa de ninguém para te falar sobre amor próprio. Você precisa simplesmente se escutar mais, se conectar consigo mesmo, se conectar com um amor maior, escutar um pouco mais a sua intuição, fazer pequenas coisas, pequenas, Leonino, pequenas coisas, que vão te trazer para esse lugar energético de poder, de empoderamento, mais uma vez, sabe? Esquece um pouco aquilo que para ser humilde precisa ser pobre, tá? A humildade vem da simplicidade, não da pobreza. São coisas totalmente diferentes. Combinados, Leonino? Essa é a mensagem para vocês. Espero que tenha ressoado aí de alguma forma. Se ressoou com o seu momento,
curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa aí no comentário para mim de onde você é, vou amar interagir com vocês e a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau!